E nessa manhã, então, eu quero partilhar com vocês algo. Gostaria, então, que vocês pudessem abrir comigo a Bíblia de vocês. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 43. Olha, 43, amém? Marcos 14, 43, que fala assim. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o todos, fugiram. Amém. Senhor, nós nos colocamos, Deus, nessa manhã diante de Ti. Pedimos, Deus, que a Tua palavra, Senhor, encontre, Deus, um lugar realmente, Senhor, um terreno fértil, onde nós possamos, Deus, lhe escutar, onde a Tua palavra encontre em nós, Senhor, espaço. Pai, que no nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, assim, Deus, como nós Te adoramos, Senhor, com o nosso louvor, com os nossos dízimos, Senhor, com as nossas ofertas, nós também, Senhor, possamos receber, Deus, a Tua porção. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou aqui com esse negócio tão assim, talvez. Tá tudo bem? Tá ok? Tá bom. Essa semana eu comecei a falar, né? Deus tem um senso de humor, porque essa semana, enquanto eu estava ali orando, no meu tempo com o Senhor, Deus me trouxe esse texto e o Senhor começou a falar comigo. Presta atenção nesses personagens dessa traição de Jesus, do Getsemane. E eu comecei ali realmente a ver, e a prisão de Jesus, né, nesses versos, revela muita coisa. Ela não revela apenas quem odiava Jesus, mas ela também realmente, ela traz ali que não só quem perseguia Jesus, mas também revela quem o seguia. Quem estava ali junto com Jesus. Então, nesse texto, tem muitos personagens envolvidos, né? E eles foram expostos. O caráter deles foi exposto, né? Qual o posicionamento deles diante ali daquela circunstância, da prisão, o que estava realmente acontecendo. E mais do que tudo, Cristo foi revelado. E então, realmente, o Senhor começou a falar comigo, né? E Deus, então, começou a falar que esse texto aqui, não se trata só da traição, mas também é sobre sistemas espirituais que entraram em choque. Caráter, né, na pressão e também a fraqueza por falta de vigilância. E aí, então, realmente, o Senhor começou a falar comigo e o tema da minha mensagem é: quem somos quando a pressão chega? Quem somos nós quando a pressão chega? E quando ontem à noite realmente aconteceu toda essa situação, eu falei, nossa, e amanhã Deus tem falado ao meu coração sobre isso. E é tão bom a gente ver realmente que Deus está cuidando de todas as coisas, não é? E, então, eu quero realmente falar com vocês, né, nessa manhã, sobre a crise que eles estavam a passar ali, naquele exato momento onde Jesus foi entregue, aonde um dos seus discípulos o traiu e entregou nas mãos dos inimigos. Então ele foi e depois passou por todo o martírio que nós conhecemos, né? Como foi ali essa pressão? E a primeira coisa é que a crise, ela não criou nada de novo. A crise simplesmente expôs aquilo que já existia no coração de cada um que estava envolvido ali. Então, o primeiro aqui que nós vamos ver realmente, a gente vai destacar alguns fatos nesse texto, e eu realmente gostaria que nós pudéssemos, nessa manhã, abrir mesmo o nosso coração,
né? Porque assim como os discípulos que estavam ali, como a multidão que estava ali, estavam seguindo a Jesus, estavam a conhecer o seu ministério, muitos andavam com ele de perto, tinham visto tudo aquilo que estava a acontecer, nós também hoje podemos dizer que conhecemos a Jesus, amém? Nós realmente também podemos falar isso, e sabe, queridos, nós estamos aí, né? Vou pegar aqui realmente o gancho, né, da nossa conferência que vai ter terça-feira. Nós estamos realmente a viver um tempo, né, em que existem muitas coisas a acontecer nas escolas, né? Quem tem filhos pequenos aqui sabe do que eu estou a dizer, não é? As escolas comemorando o carnaval, às vezes alguma outra coisa acontecendo, e nós realmente precisamos nos levantar enquanto igreja e termos um novo posicionamento. Um posicionamento realmente diferente de combater aquilo que culturalmente o mundo está acostumado. Eu costumo dizer que a nossa cultura não vem do lugar da onde nós nascemos e nem da onde nós vivemos. A nossa cultura, ela vem do reino. E nós precisamos viver a cultura do reino. E isso muitas vezes vai fazer com que a gente ande na contramão do mundo. Mas realmente isso é algo precioso para nós. E muitas vezes nós podemos até ser julgados pelos demais, mas o que nós mais queremos, o que nós devemos ansiar é agradar o coração do nosso Deus. E essa realmente tem que ser aquilo que carrega, que nos carrega, ou aquilo que nós carregamos dentro de nós. Quando realmente nós falamos aqui, às vezes a gente fala, gente, vocês estão alegres hoje? E aí o pastor falou hoje, né? Nós temos um motivo de alegria. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. Foi traído, foi espizinhado, apanhou, né? Sofreu uma morte, a morte mais humilhante que poderia existir. Então, só pelo fato de nós podermos estar aqui hoje, louvando ao Senhor, tendo liberdade, é realmente um motivo de grande alegria, amém? Amém? Vocês estão felizes nessa manhã? Amém, né? Então, porque realmente nós temos o que nos alegrar. Mas realmente nós vamos aqui ver hoje que muitas vezes nós podemos ter tudo isso e talvez o nosso coração precise de alguns ajustes, né? E eu creio que tudo que o Senhor quer derramar nessa casa, tudo que realmente Deus quer fazer ali na terça-feira, então se você ainda por algum motivo não conseguiu fazer sua inscrição, não deixe de fazer, nos procure no final do culto. Nós realmente cremos num dia especial, aonde nós seremos edificados como igreja, mas nós também mandaremos um recado para os céus, e nós estamos declarando que Portugal pertence a Jesus Cristo, amém? Braga pertence a Jesus Cristo. Então, nós precisamos realmente trazer isso, né, para a nossa realidade, mas primeiro nós precisamos ligar isso no céu. Então, vem estar conosco mesmo. Bom, enfim, né, nem estava isso, mas vamos lá. Queridos, a primeira coisa é que nós vemos aqui que Judas, ele era um discípulo do Senhor. Andava ali com os 12, viu Jesus fazer milagres, né? Eu fico imaginando que ele andando junto, por exemplo, as pessoas às vezes que estão mais próximas da gente, né, sabem algumas coisas que não é todos vocês que conhecem. Então Judas tinha esse privilégio com Jesus. Judas andava com Jesus. Espera aí, gente, que a técnica está aqui, essa técnica. Melhorou? Beleza. Ele andava com Jesus, e então ele tinha privilégios que os demais não tinham. Só que o que Judas fez ali, ele realmente, a gente pode ver então que ele teve acesso a coisas que a multidão não tinha. Ele provavelmente ouviu ensinamentos que os demais não ouviram. Então ele viu milagres de perto. E sabe do que mais? Judas, ele era alguém que Jesus confiava, porque ele cuidava de algo muito importante no ministério de Jesus, que era das finanças. Então Judas, ele era realmente alguém próximo do Senhor Jesus, mas realmente ele tinha uma proximidade que a gente realmente pode ver que quando ele chega, até eu estou me incomodando, peraí. Bom, vamos lá, testando. Quando ele chega, qual é o sinal que ele combina? Que ele daria um beijo.
E o beijo, ele tinha realmente ali um símbolo, um simbolismo de proximidade. Mas mesmo assim, ele traiu Jesus. E isso realmente traz para nós que a proximidade virou sinal de traição. O beijo, nesse caso, virou um sinal de traição. E então, realmente, nós podemos ver que, muitas vezes, a proximidade com o sagrado, ela não gera intimidade. Nós podemos ver, então, que Judas, ele não gera uma intimidade genuína. Porque Judas, ele estava andando ali, caminhando com Jesus todos os dias, mas ele não tinha um coração rendido ao Senhor. Então, realmente, nós podemos ver que a proximidade sem intimidade, ela não nos salva, ela não faz com que nós tenhamos realmente um coração rendido, assim como ele. Então, a proximidade com o sagrado não substitui intimidade com Deus. Então, muitas vezes nós podemos caminhar, nós podemos estar aqui sempre prontos aqui estar no culto de domingo, nós podemos servir a casa do Senhor, nós podemos sempre ouvir ministrações, a gente pode estar aqui, realmente, ali com Deus, mas isso não substitui a nossa intimidade com Deus no dia a dia. Nós podemos ter proximidade, não sei se vocês estão comigo a perceber aquilo que eu quero dizer. Nós podemos ser próximos de alguém, mas não ter a intimidade com essa pessoa. Só que Jesus, ele estendia essa intimidade a todos aqueles que andavam com ele. Porém, Judas, no coração dele, ele não deixou algumas coisas realmente serem tratadas, realmente com que o Senhor entrasse no mais profundo do íntimo dele. Ele não rendeu todas as áreas da sua vida diante do Senhor. E isso, então, fez com que ele pudesse trair. E ele negociou, então, por 30 moedas, ele entregou quem era Jesus. E ele, então, negociou, e muitas vezes, nós podemos ter essa proximidade, vir aos domingos, aqui a gente também não está falando, a gente está falando de algo, eu já falei aqui no começo, sondar o nosso coração nessa manhã. Às vezes a gente realmente tem essa proximidade, você fala, não, mas eu estou, mas durante a semana, você não tem intimidade com Deus. Durante a semana as pressões vêm, durante a semana realmente as coisas começam a acontecer, é uma coisa que não dá certo. E qual é a sua posição quando isso acontece? Será que nós negociamos com o nosso egoísmo? Será que a gente negocia com aquilo que faz bem para o nosso coração? Será que a gente realmente fala assim, não, mas isso daqui eu não quero fazer. Isso aqui vai me tirar da zona do meu conforto, então eu não quero mexer nisso daqui agora. Então, muitas vezes a gente acaba negociando porque nós acabamos não tendo intimidade com o Senhor no dia a dia. E intimidade a gente só adquire estando junto, conhecendo, passando tempo. A gente só realmente, e foi tão interessante que aqui no jantar dos namorados que nós tivemos na sexta-feira, eles fizeram uma dinâmica, foi muito bom, eles fizeram uma dinâmica, e na dinâmica tinha várias perguntas para a gente fazer para o cônjuge, Eu sou namorada do pastor Sandro há 30 anos, então nós convivemos há 30 anos, e teve uma pergunta que eu errei a resposta, que o Sandro ia dar, e aí eu falei, nossa, isso, eu nunca pensei que você... posso falar? Ok. Então, a pergunta, não vou lembrar a pergunta, mas era mais ou menos assim. O que te alegra, ou o que te faz me sentir amado, o que te faz sentir amado e tal. E aí eu coloquei, quando eu te sirvo, Porque o Sandro, ele tem um coração muito de servo. Então, realmente, todas as manhãs ele me leva café, e ele realmente faz isso, e eu me sinto amada por ele todos os dias. E eu falei assim, e isso não é uma coisa minha, entendeu? Assim, eu o amo de outras formas, mas ele tem esse coração de me servir. E aí eu falei assim, eu acho que você se sente amado quando eu faço ao contrário, quando eu te levo café na cama, tal. E aí ele falou assim, também, mas eu amo quando você vem me receber na porta de casa. Nossa,
tipo, ok. Falei, isso para mim foi uma surpresa, né? Então também revelou muitas coisas na sexta-feira. Mas por quê? Isso é intimidade, só que eu nunca perguntei isso para ele. Né? Porque assim, enfim. E aí, então a gente pode realmente ver, eu sou próxima, a gente tem intimidade, mas às vezes, talvez esteja faltando aqui, sentar um pouco e fazer aquelas perguntas. Eu amei, eu vou levar aquelas perguntas, eu acho que eu vou fazer ali, uma vez por mês, a gente pode sentar para conversar. Então, Jesus é a mesma coisa. A gente não vai saber aquilo que agrada o coração dele. E ele não vai saber o que está no nosso coração se nós realmente não tivermos intimidade com o Senhor todos os dias. Onde a gente também não possa ouvir aquilo que ele tem para falar para nós. Muitas vezes nós queremos agir somente pelo nosso próprio egoísmo, por aquilo que a gente acha que é bom para nós. E talvez aquilo que você acha que é bom para você, não é o que Deus tem para você nessa estação da sua vida. Então realmente ali a gente vê que Judas negociou, porque Judas, ele teve tantas revelações de que ele era o Cristo. E mesmo assim, a ganância do coração de Judas, né? Ou o que ele viu, que ele não agradou ele. Talvez o que não agradou Judas, talvez quando Maria, a mulher, foi lá e derramou o perfume. E ele falou assim, meu Deus, que desperdício. Era melhor nós pegarmos isso daqui e vender e a gente ia ter muito dinheiro. Talvez aquilo que o Senhor estava fazendo não agradou o coração de Judas. E ele então falou assim, eu não acho que isso aí seja certo, então eu vou fazer de acordo com o que eu acho certo. Então, mesmo ele tendo proximidade, ele não tinha uma reverência, ele não realmente entregou tudo aquilo para Jesus, então ele negociou. E ele então entregou o nosso amado Jesus. Então, realmente a gente precisa ver aqui que proximidade sem intimidade não gera rendição. Proximidade com Deus sem uma verdadeira entrega não nos leva a viver a plenitude de vida do que Deus tem para nós. Bom, uma outra coisa aqui que eu quero falar com vocês é que Pedro, agora nós vamos pegar um outro personagem, Pedro. Então nós falamos aqui do traidor, que é o personagem que a gente mais fala nessa cena, né? Que Judas traiu, mas tem os outros personagens. Então, Judas traiu, Judas negociou. Judas não tinha o coração dele totalmente rendido ao Senhor. E Pedro, né? Então, Pedro, a gente vê ali que ele foi lá em Lucas fala, né, no Evangelho de Lucas, que Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado e agiu daquele jeito que Pedro é mesmo, né? Bem colérico, que age sem pensar, e ele realmente fez isso. Mas aí nós então podemos sentar, Pedro amava ou não Jesus? Sim ou não? Pedro amava Jesus. Né? Pedro tinha falado para Jesus que não ia traí-lo, que o amava, né? Mas só que o que acontece é que Pedro, ele reagiu na carne. Pedro, no momento de pressão, no momento onde ele viu ali o seu amigo, o seu amado Jesus sendo preso, uma multidão, pensem na cena. Pensem na cena, Jesus aqui com os 3 discípulos no Getsemane e daqui a pouco vindo uma multidão com paus, com pedras para prender e Pedro ali tentando querer fazer alguma coisa e ele simplesmente agiu na hora com impulsividade, ele agiu realmente com carnalidade. Só que com essa atitude de Pedro, ele tentou impedir a cruz com a sua própria força. Ele tentou impedir a crucificação de Jesus, né, realmente com violência. Por quê? Porque Pedro, ele não entendeu o método de Deus para isso. E aquilo realmente trouxe uma revolta, talvez, ao coração dele, para ele agir dessa maneira. Então, ele agiu dessa forma, porque ele não entendia, como assim? Porque Jesus já tinha falado que ele ia ser crucificado. Nesse mesmo momento, ele falou, é para que se cumpra as Escrituras. Então, Pedro, ele não entendeu e ele quis
agir dessa forma. Pedro amava a Jesus, mas ele resistiu com essa atitude à vontade de Deus. Conseguem perceber? Era uma vontade de Deus Pai que o seu plano se cumprisse. E Jesus já vinha falando sobre isso com os seus discípulos, do que iria acontecer, sim ou não? Ele já ia falando. E então Pedro, nessa hora, realmente, ele tentou resistir. Ele tinha zelo, mas ele não tinha entendimento. Então, realmente, nós precisamos entender que amor sem redição e sem entendimento vai nos levar a um lugar de ceder às pressões. Então Pedro ali, ele acabou cedendo e ele não entendeu ali, ele agiu por impulso e ele então, desta forma, ele não se submeteu ao plano divino. E ele resistiu o processo. Quantas vezes nós passamos algo que nós sabemos realmente que está na palavra, que nós sabemos que é aquilo que vai agradar o coração do Senhor, mas o processo para que a gente chegue até aquilo, ele é doloroso, ele é lento, ele é silencioso por muitas vezes. E às vezes a gente não tem o entendimento e a gente quer agir como Pedro. E quer ir com a nossa própria carne, fazer as coisas conforme a nossa vontade. E realmente a gente não quer passar pelo processo. Jesus deu ordem para eles um pouquinho ali antes, né? Quando Jesus chegou no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras. Então Jesus subiu e Jesus chega e fala para eles assim: vigiem comigo. Ele falou para os 3 discípulos dele: vigiem comigo. E ele subiu e ele foi orar. E ali ele fez aquela oração de entrega. A palavra fala que Jesus suou gotas de sangue. E é comprovadamente, cientificamente, que uma pessoa em alto nível de estresse pode suar sangue. Então Jesus, ele estava emocionalmente tão exausto, ele estava emocionalmente tão realmente ali entregue, e ele suou sangue. E quando ele foi ter com os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo, inclusive Pedro? Dormindo. E aí Jesus falou: vigiem comigo. E subiu, e depois quando Jesus desceu novamente, ele falou assim: já descansaram? Vamos agora então, que está próxima a hora. Então, realmente, ali a gente pode ver que Jesus, ele deu uma ordem para aqueles 3 discípulos, para eles serem vigilantes em oração. Mas, eu confesso que talvez eu, no lugar de Pedro, de João, eu também estaria exausta, vivendo tudo que eles já estavam a viver. E talvez eu também não aguentasse ficar 1 hora acordada. E eu penso que realmente eles também estavam ali realmente, exaustos, tristes. E isso fez com que eles não tivessem discernimento. E isso fez com que Pedro agisse ali, então, sem discernimento. Naquele momento em que ele pegou a sua espada e cortou a orelha. E sabe, queridos, quem vence no secreto não tenta lutar no natural. E aqui talvez seja algo que o Senhor realmente queira falar aos nossos corações nessa manhã. O quanto nós temos sido vigilantes em oração naquilo que Deus tem falado para nós. O quanto nós temos tido e buscado entendimento da parte do Senhor, para que nós não façamos como Pedro, para que nós não venhamos a agir com carnalidade. Quantas vezes nós temos realmente buscado, porque quando realmente nós não vencemos no secreto, quando as pressões chegam, nós tentamos vencê-las no natural. E nós precisamos entender que há um lugar para nós na oração, amém? Há um lugar para nós no secreto com o Senhor. Há um lugar para nós, nesse lugar de sermos vigilantes naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, mais uma chave aqui que o Senhor falou comigo. Quem não vence no secreto, tenta lutar no natural.
assim como Pedro fez. E aí também, depois vai vendo ali, nós vemos que, os discípulos, eles estavam ali também, e eles falaram, não, Jesus, nós jamais te abandonaremos. Só que no momento da pressão, o que eles fizeram? Que a gente leu ali? Fugiram. Não foi só Judas que falhou com Jesus. Foram todos que estavam ali. Porque na hora de maior pressão, eles simplesmente fugiram. Então, o que acontece? Eu quero pegar esse ponto aqui. Mas eles estavam ou não comprometidos com o Senhor? Eles estavam, porque eles falavam, Eles falavam, não, eu não vou te abandonar. E isso, o que o Senhor trouxe ao meu coração realmente é que me faz ver que muitas vezes nós prometemos algo para o Senhor e nós não vigiamos. Ou seja, nós agimos emocionalmente. Às vezes nós correspondemos a algo que Deus está a nos pedir emocionalmente e nós não vigiamos. Então, realmente, promessas emocionais, queridos, não resistem às pressões. Quando realmente nós nos comprometemos, ou quando nós prometemos algo emocionalmente, isso não sustenta a pressão espiritual. Falta de vigilância em oração, ela promove fuga. Então, nós realmente precisamos perceber que quando nós somos chamados a algo, quando Deus faz para nós um convite, um apelo e nós correspondemos, nós precisamos permanecer naquilo em que nós nos comprometemos com o Senhor. Porque quando nós nos comprometemos com Deus, mas nós não somos vigilantes em oração, na intimidade com Deus, de realmente render o nosso coração e realmente fazer com que o que muitas vezes nós falamos ou cantamos, que falamos assim, tudo que eu tenho é teu, Jesus, tu és o único, o Senhor é o Senhor da minha vida. Porque quando quando a gente fala isso para Deus, a gente já precisa entender que Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Então, quando Ele espera de nós um posicionamento e nós nos comprometemos com Ele, para Ele já está. Deus não tem variação de dúvida. Muitas vezes nós acabamos nos comprometendo com o Senhor e a gente fala, hoje eu me comprometi, porque essa semana o pastor Luciano veio aqui e falou de jejum, e falou de obediência, e eu vou fazer, e aí eu faço uma oração, e eu me comprometo, e eu vou fazer, aí chega na segunda-feira eu estou lá firme, na terça-feira eu já, não. Mas o Senhor viu a promessa que você fez. Deus viu, e Ele conta comigo e com você. Então, muitas vezes é melhor a gente não se comprometer. Ou se você se compromete com o Senhor, porque é o que Ele espera de nós, um posicionamento genuíno, nós precisamos gerar isso em oração. Nós precisamos ser vigilantes para que nós não sejamos aqui como os discípulos e na hora realmente que chega um momento difícil, a gente fuja. Nós realmente precisamos entender que nós precisamos não ser autoconfiantes. Muitas vezes nós confiamos no nosso braço, nós confiamos em quem nós somos. E a autoconfiança, ela é inimiga da perseverança. Amém? Eu vou falar de novo. A autoconfiança é inimiga da perseverança. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou dar conta. Porque, não, tudo bem, não é? E a gente acaba não perseverando. A gente acaba não buscando em oração. E sabe, queridos, muitas vezes a gente pode estar tão comprometido com o reino, cheio de agenda, cheio de coisas, e servindo aqui na casa, e várias coisas fazendo, mas muitas vezes a gente esquece de estar na presença que vai nos encher, que vai nos fortalecer todos os dias, para que a gente permaneça, para que a gente obedeça, para que eu não me desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que realmente eu seja cheia, eu e você sejamos cheios da presença de Deus, que nos sustenta,
que é o nosso braço forte, que é a nossa torre segura em tempos de angústia. Então nós realmente precisamos entender que nós temos que ser perseverantes. A falta de intimidade enfraquece a nossa permanência. A falta de intimidade realmente ela enfraquece. Quando nós realmente permanecemos, a falta de intimidade, a falta de nós estarmos ali todos os dias com o nosso Deus, com o nosso amado, realmente Ele vai, por quê? Por que vai nos enfraquecer, a permanecer? Porque é ali, na presença do nosso Deus, que Ele nos reveste. É quando nós lemos a palavra do Senhor, que Ele vai trazendo para nós as verdades dEle, e aquilo vai enchendo o nosso coração, e aquilo vai enchendo o nosso coração. E quando vem uma circunstância difícil, você fala, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Eu posso ser, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei abalado, porque a minha casa está firmada na rocha, que é Jesus. Mas isso nós só vivemos quando nós realmente temos intimidade com o Senhor. Todos os dias, não é só de domingo, não é só no GC, é todos os dias. E realmente porque nós não conseguiremos pelo nosso próprio braço vencer as circunstâncias que o mundo nos oferece. É difícil, irmãos. É difícil, irmãs, não é fácil muitas vezes nós nos posicionarmos como pais posicionados. É difícil os jovens aqui se posicionar como jovens santos, que não querem viver o que o mundo está a dizer. É muito difícil os adolescentes começarem a entender, eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, eu não sou o que o povo na escola fala, e vocês não são. Vocês são quem o Senhor diz que vocês são. E é difícil, mas se nós não entendermos que para nós permanecermos nesse lugar de uma vida santificada, nós precisamos ser cheios da presença do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E isso só acontecerá quando realmente nós nos entregarmos totalmente em rendição a Deus. E a rendição, ela se dará na nossa intimidade. E aqui então os discípulos realmente, eles não conseguiram, eles simplesmente fugiram no momento que Jesus mais precisava deles. Então, e a gente pode então realmente ver isso, que a promessas sem vigilância, elas não permanecerão. Então nós precisamos realmente permanecer. E sabe, quem dorme no Getsêmani, foge na hora da cruz. Quem foge no Getsêmani, não permanece na hora da cruz. Quem dorme no Getsêmani, não foge da cruz. Então, quando realmente nós aqui, o que o Senhor está querendo dizer é, talvez, se aqueles 3 discípulos tivessem vigiado em oração, eles teriam sido revestidos e eles teriam entendimento de que tudo estava no controle do Senhor. E eles então não fugiriam, mas eles ficariam ali, falar, Jesus, tudo bem, vai ser difícil, mas nós estamos aqui. Vai ser difícil, mas nós estamos aqui. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que o Getsêmani é um lugar de prensa na nossa vida. O Getsêmani é um lugar onde o Senhor vai tirar de nós aquilo que é mais precioso. A azeitona, para sair o melhor azeite, ela é prensada e prensada. E é assim conosco também. O Senhor vai mas Ele faz porque Ele sabe que há em nós algo melhor. Ele sabe que cada pressão que Ele coloca nas nossas vidas vai nos levar a um lugar de maturidade, de intimidade, de maior crescimento nele. E quando as coisas virem, né, quando a maturidade começar a chegar em nós, vai ter coisa que vai chegar e a gente vai falar, ok. Vai ser difícil? Vai. Mas Deus está comigo. Ele tem o controle de tudo. Amém?
E enfim, a multidão se aproximava, né? Sabe, uma das coisas aqui que para mim realmente assim é um pouco até chocante nisso aqui, é porque quem se aproximou, a multidão que veio ali realmente pegar Jesus, eram os fariseus, os religiosos da época. Né? Eles vieram ali realmente e a multidão achava que Jesus era uma ameaça. Aqueles religiosos, aqueles estudiosos, eles achavam das escrituras, eles achavam então que Jesus era uma ameaça. O sistema que estudava as profecias prendeu, não é, o cumprimento delas. E isso para mim fala assim, uau, eles estudavam ali as profecias, eles sabiam, e quando as profecias estavam na frente deles, eles simplesmente prenderam o cumprimento das promessas. Então eles não perceberam realmente, né, que ter conhecimento bíblico sem revelação de quem Jesus Cristo realmente é, produz cegueira. Muitas vezes hoje nós podemos ver, né, quantas pessoas, teólogos nós temos por aí, e ainda ontem nós comentávamos com a pastora Kelly, quantos juízes da palavra de Deus têm se levantado na internet, não é mesmo? Quantas pessoas que se julgam melhor que as outras, não é? Só que não adianta nós conhecermos a palavra. Gente, o Satanás conhece a palavra de Deus. Talvez conheça muito mais do que alguns de nós. E ele conhece a palavra, ele conhece de Gênesis a Apocalipse. E é por isso que o inferno treme quando nós nos posicionamos e começamos a declarar a palavra. Porque ele sabe o poder que há na Bíblia. Só que nós precisamos entender que conhecimento sem revelação produz cegueira. E muitas vezes Deus quer se manifestar no meio da sua igreja, mas porque somos racionais demais, porque se achamos teológicos demais, o que é certo e que não é certo, nós simplesmente perdemos o mover daquilo que Deus quer fazer. Porque nós nos achamos no direito de julgar o que o irmão está a fazer ou não. Nós nos achamos no direito de falar, eu não gosto daquela pessoa que vem aqui e fala. Querido, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Então, realmente, nós precisamos entender que conhecimento sem revelação é nulo. E nós precisamos buscar realmente a Deus para ver o que realmente é de Deus. Porque sabe, queridos, quando Deus não coube no sistema, ele silencia o mover. Quando Deus não coube ali para eles, quando Deus não coube aqui para essa multidão, quando eles acharam, não, quem é esse Jesus? Está trazendo agitação aqui no nosso meio? Não. Ele não cabe para nós. Vamos silenciar, vamos prender e vamos matar, que é melhor. Mas mal eles sabiam que isso já estava tudo nos planos do nosso Deus. E que depois da cruz, nós, gentios, teríamos o privilégio de ser enxertados na videira. E sermos hoje chamados de filhos e filhas. E então, realmente, nós precisamos entender que, sabe, queridos, muitas vezes, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a nossa igreja, o mover de Deus, nós não podemos simplesmente achar que, mas isso aqui será. Busque discernimento no Senhor. Busque revelação daquilo que Deus tem para falar. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós podemos pegar aqui um mandamento de Deus, que podemos pegar aqui a oração, podemos pegar o jejum, está na palavra. E às vezes a gente fala, não, mas isso daqui já ficou lá para trás. Não, isso daqui já não serve mais para os dias de hoje. Querida, a palavra de Deus é imutável. Ela não muda.
Então, realmente, nós precisamos entender isso, né? Que nós realmente, quando a religião pede discernimento, ela combate aquilo que deveria. Quando a religião perde o discernimento, ela combate aquilo que deveria adorar. E isso é muito sério nos nossos dias. Isso é muito sério. Porque realmente, às vezes, nós entramos num lugar para adorar o Senhor e a gente já vem com um olhar tão julgador. E aí nós perdemos o mover. Nós perdemos o mover, porque às vezes também a gente quer ir embora meio-dia para almoçar. E aí o pastor demorou um pouquinho mais para falar. Ou o louvor ficou aí, você já fica aqui. Queridos, não tem problema se você tem compromisso, mas não julgue as pessoas que querem ficar mais. A gente realmente precisa entender que nós não podemos perder o mover do Senhor por coisas racionais. Mas nós realmente precisamos pedir discernimento ao Senhor daquilo que Ele está a fazer. E vamos parar, né, de julgar tantos irmãos. Queridos, nós somos um povo que pertencemos a um só Deus. A um só Deus. Aqui realmente o que nos une tem que ser o amor. Então, realmente, a gente precisa entender isso. Mas, enfim, nós também vimos, então, aqui personagens que foram revelados o seu caráter. Judas, Pedro, os discípulos, a multidão. E mais nós temos Cristo revelado, que foi realmente o adorador que permaneceu. E por que então, né, Jesus permaneceu? No meio de um traidor, no meio de uma multidão enfurecida. Quantos aqui já se sentiram assim? Como se só você estivesse num lugar e um monte de pessoas te julgando, um monte de pessoas contra você. E ali então Jesus estava assim, né? Uma multidão enfurecida, um discípulo carnal e um grupo que foge. Jesus permanece. E ele permaneceu sem reagir. Ele permaneceu sem fugir. Ele permaneceu sem negociar. Por quê? Porque ele venceu primeiro em oração. Ele venceu ali no Getsêmani. O Getsêmani produziu a firmeza do Calvário. Ali, quando Jesus orou a Deus, aquilo que ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade. Nesse momento, ele se encheu e ele sabia que Deus estava no controle. Então, o Getsêmani produziu nele realmente a permanência na hora da pressão. A firmeza de saber o que ele deveria fazer. Que ele tinha que cumprir aquela dor. Porque, queridos, quem se entrega no secreto permanece no público. Quando nós realmente nos entregamos a Deus no secreto, quando as pressões vêm, quando as coisas realmente acontecem, nós permanecemos. Porque nós já vencemos em oração as circunstâncias difíceis. Nós já vencemos em oração, às vezes a circunstância vem e você nem imagina que você passaria por aquilo. Quem já passou por isso aqui? Eu já, várias vezes. Ai, eu estou tão sozinha, gente, vou perguntar de novo. Quem já passou por uma situação difícil assim que você pensa, what? Não é? Ah, obrigada. Não estou sozinha. Estava me achando aqui quase um... Enfim, quando a gente passa, né, por isso, e você fala assim, meu Deus, mas eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para isso. Jesus, me ajuda. Me ajuda. A gente pode até chorar, principalmente nós mulheres, né? Não sei vocês, mas eu, gente, olha, propaganda de manteiga já faz eu chorar, né? Tudo, eu choro. Porque eu sou muito quebrantada, glória a Deus, aleluia. Então, o que acontece? Então, assim, às vezes surgem situações na sua vida que você fala, Deus, eu não estava preparado para isso. E agora? Eu não estava preparado para isso aqui. Eu não estava preparado para um luto. Eu não estava preparado para uma perda.
Eu não estava preparada para um monte de situações. Deus, e agora? Eu posso até chorar, mas eu preciso saber que o versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é verdadeiro e real na minha vida. Só o que vai fazer eu permanecer vai ser a minha intimidade com o Senhor. Só o que vai fazer eu permanecer vai ser eu vencer as lutas em oração. Vai ser realmente eu vencer, vai ser realmente eu me permitir ir ali e escutar. E às vezes escutar coisas do Senhor que nós não queremos. Como Deus nos corrigir e nos chamar a atenção. Olha, talvez você precise corrigir a rota aqui. Talvez tenha coisas aí no seu coração que estão meio sujinhas. Vamos pegar uma buchinha do Espírito Santo e vamos passar? Não é? Vamos resolver isso em oração. E isso, queridos, resolve tantas coisas em nós. Quando nós realmente buscamos, em primeiro lugar, vencer as coisas em oração. Às vezes você tem um discernimento, às vezes alguém te faz alguma coisa, fala alguma coisa de uma forma que você não gostou. E aí, se a gente fizer como Pedro, já agir logo de primeira, de impulso, talvez você esteja errando, mas se você leva aquilo para Deus, talvez Deus venha e limpe a sua lente e fale assim, olha, talvez a pessoa esteja passando por um dia difícil hoje. Talvez ela te respondeu de uma forma porque ela está passando por uma necessidade. Não leve para o lado pessoal. Então, nós realmente precisamos entender que nós tem muitas coisas que nós vamos vencer primeiro na oração. Porque aí, quando nós nos revestimos do poder do Senhor, quando nós nos revestimos da palavra de Deus, quando a circunstância difícil vir, e a gente até querer ser chacoalhado, logo a gente volta para o lugar. Amém? Então, realmente, a gente pode ver que nós precisamos nos entregar no secreto, para podermos não ceder às pressões. Então, o Getsemane aqui revelou para nós alguns tipos de coração. E eu quero voltar aqui nesses pontos rapidamente, e nós já estamos indo para o final. Então, o Getsemane revelou um coração que negocia princípios, negocia a intimidade, negocia a proximidade, que foi o coração de Judas. O Getsemane revelou um coração que reage na carne, que é carnal, como Pedro. O Getsemane revelou um coração que não discerne o que Deus está a fazer, que foi a multidão. E Deus revelou também um coração que foge da pressão, que foi os discípulos, que fugiram na pressão porque não foram vigilantes. Mas o Getsemane também revelou um coração que permanece em redição, que é Jesus. Vou pedir já para o pessoal do louvor subir, que a gente já está indo para o fim. Então aqui a gente pode ver, e foi assim, quando o Senhor começou a falar comigo, eu falei, Deus, mas essa história da traição de Jesus, da entrega de Jesus, a gente já falou tantas vezes, mas o Senhor começou a falar comigo sobre esses personagens. E eu falei, uau, Senhor, eu acho que eu nunca parei para pensar o quanto eles foram ali revelados, porque não é só sobre a traição de Judas, esses versículos, mas é sim sobre o coração revelado de cada um no momento de pressão. Então a pergunta nessa manhã é, quem somos nós quando a pressão chega? Qual é o nosso coração quando uma pressão chega? Qual é o nosso posicionamento? E talvez aqui alguns já ouviram eu falar que o posicionamento de hoje é que vai ditar o nosso futuro amanhã. É como nós nos comportamos hoje que vai nos dizer quem nós seremos amanhã. Nós realmente precisamos entender que o hoje importa muito. O hoje, uma atitude sua hoje, pode estar gerando um legado amanhã para os teus netos. Pode estar gerando amanhã um legado para os teus bisnetos. Uma atitude errada hoje pode trazer uma maldição para a tua família, uma iniquidade.
Então nós realmente precisamos entender que a nossa vida hoje, a nossa rendição a Jesus hoje, ela não é só para mim e para você, mas ela diz respeito a uma próxima geração. E nós precisamos entender isso. Então, queridos, a pergunta nessa manhã não é sobre eles, não é sobre Judas, não é sobre Pedro, não é sobre os discípulos que dormiram, sobre a multidão que perseguiu, ou até mesmo sobre o coração de Jesus. Mas a pergunta é sobre nós. Qual o nosso posicionamento hoje? O que nós temos buscado hoje? O que nós queremos viver em Deus? Eu não sei vocês, mas quando eu olho para o amanhã, as coisas realmente como o mundo está, eu só falo, Deus, só me dá mais um tempinho. Só me dá mais um tempinho para ajustar algumas coisas que eu preciso ajustar. Ou me dá mais um tempo para eu ver uma geração rendida ao Senhor. Me dá mais um tempo. É tão lindo. A gente viu essa semana, foi na terça, que a Alissa foi ordenada pastora e o Caleb. Eu vou pegar aqui porque é o recente que está aqui. Foi tão lindo, nós assistimos a ordenação pastoral da Alissa, da filha do pastor Luciano e da pastora Kelly, do Caleb. E ali estavam os avós, os pais e eles. Que legado lindo. Que lindo. Que maravilhoso é, no mundo em que nós vivemos hoje, os jovens quererem o ministério. Que lindo. Enquanto tantas pessoas falam tão mal do ministério, da igreja, tantas vozes se levantando. E muitas vezes os críticos de plantão não sabem celebrar o quão precioso é. E eu falo, Senhor, eu quero ver Braga rendida a Jesus. Eu quero ver pessoas se convertendo. Eu quero ver casamentos restaurados, relacionamentos curados, filhos que estão perdendo voltar para a casa do Senhor. Eu quero ver planos sendo realizados. Sabe, queridos, Deus tem para nós uma vida tão plena. Deus tem para nós realmente o que Jesus viveu, a plenitude de se entregar, de passar pelo momento mais difícil, mas depois vir a ressurreição e a glória. Nós realmente precisamos entender que se nós realmente nos rendemos a Ele, nós teremos uma vida e uma vida de abundância, não uma abundância financeira, mas uma abundância espiritual, uma abundância que nos preenche mais do que coisas. É tão lindo quando nós vemos pessoas que muitas vezes não têm nem 10% do que nós temos rendidas ao Senhor. Corações verdadeiramente rendidos a Deus, não importa se eu tenho algo para comer ou não. Quando Natan esteve na Tailândia, ele falou algo que realmente mexeu com o meu coração. E ele falou assim, mãe, eu fui hoje ali, na divisa com Mianmar, aonde estão os refugiados de guerra. E ele falava, mãe, eles não têm nada. Eles moram do lado de um lixão. Eu não sei se vocês conseguem perceber o cheiro, a insalubridade que é aquilo. E o Natan falava assim, mãe, mas quando a gente chegou ali com uma Bíblia e um pacote de alimento, eles louvavam e eles riam. E ele falou, aquilo me constrangeu de uma forma. E eu falei, Jesus, nós temos tanto. Nós temos tanto e muitas vezes nós não sabemos ser gratos e nem agradecer e dar totalmente o nosso coração a esse Deus, queridos. E naquele dia que o Natan falou, eu me alegrei tanto por ele estar lá. Eu me alegrei tanto pelo coração, não por ele ser meu filho, mas pelo coração de um jovem que podia estar aqui, desfrutando da comodidade
mas estava lá, e o coração. E é assim como ele, quantos estão fazendo as missões? E talvez você não tenha esse chamado para ir, mas você pode apoiar. Sabe quantas vezes nós temos alguém do lado da gente, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, que só precisam de um abraço, que só precisam de você dizer: Jesus te ama. Eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso posicionamento hoje. Alguns já ouviram a minha história, mas quando eu me converti, depois que eu passei algumas dificuldades até permanecer realmente em Cristo Jesus, eu falava: por que ninguém me falou desse Jesus antes? Por que eu tive que sofrer tanto? Por que ninguém falou para mim que tinha alguém que me amava, que se importava comigo? Sabe, queridos, às vezes eu e você, nós somos a resposta para essa geração. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso eu, que a gente não está preocupado com aquilo que agrada o coração de Deus e que realmente Ele quer que nós façamos. Qual é a nossa posição nessa manhã? Porque antes de nós vivermos realmente um avivamento que tanto nós buscamos, nós precisamos render o nosso coração a Ele. Nós realmente precisamos render o nosso coração a esse Deus. E qual tem sido o nosso posicionamento nessa manhã? Será que nós temos seguido a Jesus de perto, mas sem intimidade? Será que nós amamos a Cristo, mas nós resistimos os processos? Será realmente que nós prometemos, mas quando a pressão vem, a gente desiste, a gente foge? Ou será que nós permaneceremos? Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Nessa manhã não é um puxão de orelha, não é nada disso, queridos, mas é realmente um convite a permanecer no meio das pressões. É um convite realmente a entender que o Senhor, Ele tem para nós algo maravilhoso, algo sublime. E que nós podemos experimentar isso todos os dias. Trazer o céu para a terra. E realmente vivenciarmos o caráter como de Jesus. Nessa manhã o Senhor realmente nos convida. E eu sei que Deus, o que Ele mais anseia é que Ele encontre corações rendidos, corações abertos. Queridos, nós teremos aqui então, esses dias, conferência de adoração. Nós teremos aqui cultos, aonde eu creio que a presença do Senhor virá. Mas os verdadeiros adoradores não são apenas aqueles que cantam quando tudo está bem. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que permanecem quando o Cordeiro em nós é pressionado. Os verdadeiros adoradores permanecem. Queridos, diz lá em Mateus 26:40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, os discípulos dormiram, fugiram, mas hoje o Espírito Santo nos chama a vigiar e a permanecer neste lugar, mesmo quando as pressões vierem, mesmo quando as circunstâncias parecerem que querem te dominar, que vão te derrubar, você permanecer, porque você tem consigo o Espírito Santo. Em Salmos 27:4, Davi, o salmista, diz assim: Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Queridos, aqui é uma promessa: permanecer todos os dias na presença de Deus, e quando a adversidade vir, Ele me esconderá do inimigo, Ele me esconderá, Ele me colocará debaixo das tuas asas. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa manhã, que nós possamos permanecer mesmo no meio da adversidade. Queridos, nessa manhã eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e que realmente você pudesse se colocar agora diante da presença do nosso amado, diante do Espírito Santo, e você realmente poder falar: Senhor, quem eu tenho sido diante das pressões? Quem eu tenho sido? Quando o Getsemane, quando o Calvário chega, Senhor, eu quero permanecer. Eu quero permanecer neste lugar. E eu quero que quando as adversidades vierem, o Senhor me esconda. Amém, queridos, vamos louvar agora. Enquanto eles vão cantar uma canção, faça a tua oração e realmente renda o teu coração todo ele ao Senhor nessa manhã.